E aí, pessoal, eu espero que vocês estejam bem e vivendo da melhor forma possível. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quais mecanismos fisiopatológicos explicam a instalação do quadro conhecido como diabetes e de que forma essa patologia pode acabar afetando a qualidade de vida das pessoas como um todo. Para que nós possamos começar a nossa discussão, seria contundente primeiro termos uma conversa geral sobre o processo fisiológico, aquilo que é saudável, tá? E esse processo fisiológico é importante, porque é a consciência dele que vai nortear o nosso entendimento sobre o diabetes. Bem, só para ser mais específico quanto à nossa discussão, hoje nós vamos conversar a respeito do diabetes mellitus, tá? Que é uma síndrome metabólica que está associada principalmente à capacidade do pâncreas de produzir insulina ou à resistência à insulina. Todos os dois termos definem essa doença, só que eles definem tipos diferentes da doença, que nós vamos conversar conforme esse vídeo for desenrolando. Mas antes, a gente precisa entender como tudo isso começa. Então, para ser bem cordial e literal, quando eu menciono do começo, nós vamos literalmente começar do começo. Bom, nós sabemos que uma das atividades mais importantes da vida humana é a alimentação. E ela serve para que nós possamos obter dos nossos alimentos substratos orgânicos para a síntese de ATP, que é a molécula que representa a moeda energética que a célula vai utilizar para desempenhar todas as suas funções e fazer funcionar toda aquela maquinaria celular complexa, proteínas, enzimas, fatores de transcrição, de regressão, caramba, muita coisa, tá? E esse ATP só vai ser possível graças a um processo chamado de respiração celular. A respiração celular visa converter a glicose em ATP. Claro que essa equação tem mais alguns outros substratos, tá? Mas eu reduzi ela para ficar mais simples de ser entendida assim, tá? Então a molécula de energia primordial, a trifosfato de adenosina, vai ser produzida como tendo o oxigênio, um dos substratos fundamentais, e a glicose, que aqui nessa equação representa os compostos orgânicos, que são as moléculas que possuem a glicose, tá? E nós vamos utilizar essas ligações de carbono de modo a liberar energia. E essa energia, uma vez liberada, será usada na síntese dessa molécula aqui. Como nós já conversamos anteriormente quando falamos sobre ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória, a ATP sintase vai fazendo bombeamento, graças à presença do gradiente de íons H+, e tudo isso possibilita a fosforilação de uma adenosina monofosfato, uma adenosina difosfato, mais um fósforo inorgânico formando uma ATP. Isso daqui é um pressuposto que eu imagino que vocês já saibam, tá? Uma vez que a glicose é obtida no nosso alimento, o que ocorre com o alimento é que o seu tráfego pelo sistema digestivo ou pelo trato gastrointestinal culmina numa série de reações que vão possibilitar digestão dos alimentos. No final de tudo isso, aqui no intestino delgado, nós temos células, os próprios enterócitos, que têm uma alta capacidade de se associarem aos alimentos, porque elas têm estruturas, as microvelocidades, que possibilitam uma melhor superfície de contato. Superfície de contato essa que vai ser utilizada para a absorção desses compostos orgânicos, dentre eles a glicose. Uma vez que a glicose e os outros compostos orgânicos no geral, que também estão sendo absorvidos ao mesmo tempo, como lipídios, proteínas, aminoácidos, enfim, ela é absorvida na corrente sanguínea, a glicose vai para o grande iFood do nosso corpo, que é, eu já até expliquei, a corrente sanguínea, o sangue. Essa glicose, que é o mesmo composto que eu desenhei aqui, é um intermediário chave para produzir o ATP.
Só que ela precisa estar dentro da célula, porque como nós já sabemos, o processo que produz ATP começa pela glicólise. E a glicólise, o processo que visa a quebra da molécula da glicose, acontece no citoplasma da célula, não na corrente sanguínea. Logo, a glicose que foi recém-absorvida pelos enterócitos precisa chegar até o interior da célula. E isso, como todos nós já sabemos, vai ser possibilitado. Aqui nós temos um receptor, que pode ser um GLUT4 ou um GLUT2, dependendo da célula, GLUT4 ou GLUT2, tá? E essa possibilidade de a glicose sair do sangue e chegar ao citoplasma da célula vai ser possível graças a um hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina. A insulina interage com os receptores GLUT na membrana das células e faz com que a glicose saia da corrente sanguínea, venha para o intestício, saia do intestício, passe pelo receptor e alcance o citoplasma, para que finalmente a glicólise inicie. Isso é o que nós vemos a nível fisiológico, e é normalmente isso que sucede à produção da adenosina trifosfato, tá? Além desses efeitos, essa insulina aqui vai ser importante para modular outros fatores em outros órgãos, que também tem a ver com o metabolismo, certo? Então, ao mesmo tempo que a insulina faz esse processo de colocar a glicose na célula, ela viaja em alguns órgãos, ela vai até alguns órgãos exercer alguns efeitos fisiológicos. Esses efeitos fisiológicos também têm a ver com a energia, tá? Então, aqui vocês veem em verde a molécula de insulina, que além de ir para todas as nossas células exercer os efeitos que nós já conversamos até agora, ela vai principalmente ter uma interação especial em 3 tipos de tecido: o tecido hepático, muscular, esquelético e adiposo. O que a insulina faz nesses 3 tecidos é um procedimento associado a ATP, mas não necessariamente só a produção de ATP, porque todas essas células aqui, para sobreviverem, também precisam de ATP. Então a insulina vai exercer nesses tecidos aqui isso aqui que eu também acabei de explicar: colocar glicose no citoplasma. Mas além disso, a insulina nesses tecidos modula um efeito muito importante, que está descrito aqui nesses pequenos enunciados ao lado dessas imagens. No tecido hepático, a insulina promove a síntese de glicogênio. Se vocês se recordam bem, o glicogênio é a forma reserva que a glicose fica, tá? Imaginem, por exemplo, uma situação na qual vocês fizeram uma refeição e essa refeição trouxe para o seu corpo glicose. Glicose que produziu uma quantidade X de moléculas de ATP. Só que o seu corpo naquele momento, aliás, vou colocar 2x de ATP. Só que o seu corpo naquele momento, para executar as funções básicas para ele continuar vivo, só precisa de x ATP. Só que o que você comeu trouxe glicose suficiente para produzir o dobro do que você precisa. Esse excesso de glicose suficiente para produzir o dobro do que você precisa não vai produzir o dobro de ATP, só vai produzir x ATP, que é o que você precisa naquele momento. Esse saldo aqui vai ser enviado para o fígado para que ele seja estocado, guardado, justamente para situações de jejum, de estresse. Com estresse eu me refiro a um estresse metabólico, certo? O estresse metabólico é a ausência da glicose para produzir ATP. Esse estoque de glicose seja retirado de lá do galpão e enviado para as células para produzir a glicose. É isso aqui o que quer dizer a síntese de glicogênio. Ao mesmo tempo que a síntese de glicogênio acontece, ocorre a
lipogênese, ou seja, a criação de lipídios, né? A criação de tecido gorduroso, a lipogênese, olha só. Então, o que acontece com esse saldo que sobra é dois caminhos possíveis. O primeiro é o fígado, para que seja produzido estoque de glicogênio, e o segundo é o tecido adiposo, onde essa glicose vai participar de uma série de processos. Entra enzima, sai enzima, vem intermediário, sai intermediário, transforma em um composto, depois vira outro, depois desvira, depois vira de novo, para enfim essa glicose ser convertida em tecido adiposo, na forma que nós chamamos de TAG, que é o triacilglicerol, né? Triacilglicerol são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, que é um álcool, né? Algo mais ou menos assim. Então tem o glicerol, aqui está o glicerol, uma molécula só, um álcool, e aqui OH, OH, OH. Então é um triacilglicerol, 3 ácidos graxos e ligados a uma molécula de glicerol, tá? E isso é muito inteligente, porque prepara o nosso corpo para situações de estresse. Eu imagino que todos vocês já saibam isso, porque tem vídeos aqui no canal falando justamente sobre isso, né? As formas compensatórias no estado absortivo e pós-absortivo. Eu só estou fazendo mesmo uma memória para todo mundo, tá? E aí, no músculo estriado esquelético, o que essa insulina consegue fazer é também a síntese de glicogênio, porque eu não sei se vocês se recordam, mas o músculo, assim como o fígado, estoca essa glicose, guarda ela, compartimentaliza ela. Só que o músculo estriado esquelético, ele guarda essa glicose no formato de glicogênio para que em situações de necessidade esse glicogênio seja usado só por ele. O músculo não lança esse estoque no sangue para que essa glicose vá ajudar as outras células. O fígado faz isso, mas o músculo não, porque ele não tem um receptor, aliás, ele não tem um transportador que transporta a glicose do seu citoplasma para o sangue, tá? Então o músculo também faz a síntese de glicogênio e a insulina aumenta a captação de glicose, porque obviamente as células musculares precisam de ATP, até porque a ATP é a única forma dela sofrerem contração muscular, não sei se vocês estão recordando disso, e a insulina aumenta a síntese de proteínas, porque pensem, a insulina manda a glicose para o citoplasma. Se a glicose chega, o ATP vai ser produzido, e o ATP é a energia, né, que a célula vai usar. Então, a célula vai conseguir fazer o mínimo para ela viver, vai fazer síntese proteica, síntese de fator disso, daquilo, ela vai fazer as coisas, né, ela vai ter vida, literalmente. Então, a síntese proteica vai estar aumentada. E a nível fisiológico, é isso que vai acontecer. Notem também que aqui no fígado existe uma setinha vermelha para baixo, né? Ou seja, a insulina modula um efeito de inibição da gliconeogênese. A gliconeogênese é aquele processo que visa transformar substratos que não são carboidratos em glicose. Tá? E a gliconeogênese acontece em situações de jejum. E é obviamente isso que não deve acontecer aqui agora. Por quê? Porque tem glicose. Porque a insulina está aqui batendo na porta. A insulina é produzida pelo pâncreas. O principal sinal que faz o pâncreas produzir insulina é a glicemia aumentada. Que significa dizer que tem glicose. Logo, não é necessário produzir glicose, por isso a gliconeogênese é desativada, tá? E aqui no tecido adiposo acontece algo semelhante. A lipólise, que é a quebra dessas moléculas, né, os triacilgliceróis, essa lipólise, essa quebra dessa molécula aqui, vai ser retardada. Por quê? Porque essa molécula aqui, o triacilglicerol, ela conserva energia nas suas ligações, tá? Esse glicerol aqui, quando ele se desprende dos ácidos graxos, ele vai virar glicose, numa gliconeogênese,
tá? Mas isso é numa situação de jejum. Nesse caso não, a glicose está chegando, então não é necessário que essa lipólise aconteça. Na verdade, vai acontecer a formação de tecido adiposo novo, né? Nessa tentativa de guardar essa glicose que foi excedida, tá? E aí, quando nós entendemos tudo isso, nós temos o terreno pronto para entender, para compreender o que acontece durante o quadro patológico de diabetes mellitus.